Comprei uma plantinha nova e agora? Será que preciso mudá-la de vaso? Nesse vídeo eu vou te falar quando você precisa fazer isso imediatamente e quando pode esperar. Também vou te ensinar como cultivar a Peperonia Raindrop, uma planta linda que pode ser cultivada dentro de casa e que é segura para os nossos animais de estimação. Eu sou a Cris Bernardes, sou designer floral e jardinista apaixonada pela natureza, trabalho com plantas há mais de 15 anos e cultivo desde criancinha. Então nesse canal eu compartilho com você a minha experiência e o meu conhecimento. É comum chegarmos em casa com uma nova plantinha e ficarmos em dúvida se precisamos trocá-la de vaso imediatamente ou não. Então eu vou te dar 3 dicas para você saber quando é a hora certa de mudá-la. E a primeira dica é observar a planta como um todo. Olhar bem as folhas, se ela tem pintinhas, manchas, se o caule não tem sinal de podridão, se ele está bem firminho. Olhar a planta como um todo, porque eu sei por experiência própria que nem sempre nós escolhemos a planta mais bonita. Às vezes nós estamos atrás de uma espécie e quando encontramos nós compramos mesmo que ela não esteja tão bonita assim. E se for esse o caso, é hora de mudar a plantinha de vaso sim. Porque ela não estar tão bonita, pode ser que ela esteja com algum problema nas raízes, alguma doença, cochonilha ou fungos de raiz. E a gente só vai saber se é esse o problema se nós retirarmos a planta do vaso e fizermos uma inspeção da saúde das raízes. E assim poderemos tratar o que está causando esse aspecto feio da planta e replantá-la num vaso com substrato novo. A segunda dica é observar a qualidade do substrato, porque às vezes a planta não está com sinal de nenhuma praga ou doença, mas está meio pálida, sem vida, e só de observarmos o substrato a gente percebe que ele está compactado, tem poucos nutrientes ou que ele não é o ideal para aquela espécie. Você já viu quando uma suculenta está plantada num substrato argiloso que retém água? E nós sabemos que as suculentas não gostam dessa umidade constante. Então, quando o substrato não está correto, nós devemos mudar a nossa planta de vaso e oferecer um substrato rico em nutrientes e ideal para aquela espécie que nós vamos cultivar. E nessa hora, a gente pode eliminar grande parte daquele substrato antigo que não está ideal para a nossa plantinha. E o substrato para cada espécie ele vai depender do que a planta gosta. Por exemplo, as suculentas que eu acabei de citar, elas gostam que o solo seque bem entre uma rega e outra. Então o substrato dela precisa ter uma boa drenagem. Já o substrato para algumas folhagens que gostam de uma leve umidade, nós precisamos oferecer um substrato que drene o excesso, mas que não seque tão rapidamente. Mas para aprender mais como preparar um substrato ideal para cada espécie, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder olhar depois um vídeo que eu fiz falando só sobre substrato. Então, se você perceber que a planta não está no substrato adequado, faça o replante imediatamente. E a terceira dica que você deve mudar a sua planta de vaso é quando você observa que o recipiente está muito pequeno para o tamanho da planta. Às vezes o vaso vai ficando até deformado pela quantidade de raízes ou as raízes começam a sair pelos furos de drenagem do vaso. Uma outra situação que você vai identificar que o vaso está pequeno é quando você rega a tua planta e mesmo que ela esteja num substrato correto, ela seca muito rapidamente. Isso sinaliza que tem pouco substrato para a quantidade de raízes. E nesse caso, nós devemos mudar a nossa planta de vaso. Os outros motivos e nós querermos mudar uma plantinha de vaso aí estão mais relacionados à estética. Quando nós queremos passá-la para um vaso mais bonito, que combine melhor com a nossa decoração. Que é o caso da minha
Peperonia Raindrop, que ela está saudável, o substrato está bom, mas eu quero colocá-la num vaso mais bonito. Mas aí, nessa situação, a gente não precisa ter pressa para replantar a nossa nova plantinha. Eu já vou te mostrar o replantio da minha Peperonia Raindrop, mas antes eu quero te falar um pouquinho sobre o cultivo dela. Uma planta muito fácil de ser cultivada, ideal para ambientes internos e que tem uma qualidade muito especial. Não é tóxica para os nossos pets. A Peperonia tem esse nome Raindrop, que significa gota de chuva, que é exatamente o formato das folhas dessa planta. Ela é originária das florestas tropicais das Américas, então ela gosta de calor. Então, quem assim como eu mora nas regiões mais frias do país, precisa proteger a planta no inverno de ventos frios ou de possíveis geadas. A Peperonia Raindrop deve ser cultivada num ambiente com bastante claridade, mas sem necessidade do sol diretamente sobre ela. Se você escolher um lugarzinho para colocá-la que receba um pouco de sol no começo da manhã ou no final da tarde, não tem problema. Só evite deixá-la exposta ao sol no horário mais forte, porque isso pode prejudicar a planta. E lembrando, é proibido cultivar plantas em ambientes sem luz natural, mesmo que sejam plantas de ambientes internos. O substrato que eu vou usar para plantar minha Peperonia Raindrop, ele deve ser o mais parecido possível com o substrato que a planta encontraria lá no seu habitat natural, na floresta. Um substrato que tem decomposição de folhas, de galhos, de dejetos de animais. Então é um substrato rico em matéria orgânica e bem soltinho. Então, por isso, eu misturei aqui na terra vegetal um pouco de humus de minhoca, mas você também pode utilizar algum esterco de animal bem curtido. Eu também acrescentei pedacinhos de carvão triturado e casquinhas de árvore para que esse solo não fique compactado com o passar do tempo. E também coloquei um pouco de areia grossa de construção para que esse solo tenha uma boa drenagem do excesso de água. Porque se nós repararmos aqui na Peperonia, ela tem um caule bem suculento, bem gordinho, onde ela armazena água. Então, se o solo, o substrato se mantiver úmido ou encharcado, ela pode apodrecer. Então, preparar um substrato soltinho e com boa drenagem e rico em matéria orgânica. Eu já vou fazer o plantio da minha planta, mas antes eu quero te pedir, se você estiver gostando de aprender mais sobre essa planta e também quando é hora certa de mudar as plantas de vaso, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos. Muitas pessoas se frustram e acham que não levam jeito de cultivar plantas, mas é só falta de informação para que elas saibam qual é o jeito correto. Então nós podemos ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo. E se você não é inscrito no meu canal, não se esqueça, clica aqui em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. O primeiro passo para o plantio é escolher um vaso com furos de drenagem. Caso você tenha um vaso que ainda não é furado, você pode utilizar uma furadeira ou algum outro objeto cortante conforme o material do seu vaso. Mas é importante que ele tenha esses furos para o excesso da água da rega escorrer com facilidade. O segundo passo é fazer uma camada de drenagem. Eu vou utilizar argila expandida, que é um material leve, mas você pode substituir por pedra brita, cacos de telha, o material que você tiver à mão. Depois, a gente utiliza um material para separar essa camada de drenagem do substrato. Você pode usar um pedacinho de juta, um tecido velho que tem uma boa drenagem ou a manta de bidim, que é um material sintético e que você encontra facilmente em floriculturas e garden centers. E é só a gente cobrir bem a camada de drenagem com esse material. Depois, a gente vai colocar o substrato dentro do vaso, fazendo um berço para o plantio.
E nessa hora a gente já vai medir a altura da planta. Então eu posso colocá-la mesmo dentro desse vaso só para eu ter uma ideia se eu devo colocar mais substrato no fundo ou se a quantidade já está boa. No meu caso eu vou colocar um pouquinho mais porque ele ainda tinha ficado baixo. Quando a quantidade de substrato para o berço estiver suficiente, tombe a planta, aperte o vaso para retirá-la facilmente. Aí a gente pode dar uma afofadinha aqui nas raízes. Como nesse caso o substrato está bom, eu não preciso eliminá-lo. A saúde das raízes também estão muito boas. E lembrando que a planta sempre tem uma frente que a gente deve posicionar para a parte da frente do vaso. E aí vamos completar com mais substrato até a planta ficar bem firme e todas as raízes cobertas. Após o plantio, a gente deve fazer uma rega generosa para eliminar os possíveis bolsões de ar que se formam no substrato durante o plantio e também para hidratar bem a planta. As próximas regas devem ser feitas somente quando a gente tocar o solo e sentir que ele está levemente seco. Então, se você tocou, sentiu que ele está sequinho, não grudou terra no dedo, pode regar. Se você tocar e sentir que está úmido, grudar um pouco de terra no dedo, não rega, espera mais uns dias para daí sim fazer a rega. Uma dica extra é borrifar água nas folhas da Peperomia Raindrop quando estiver muito quente ou o ar muito seco. Sobre a adubação, a gente pode esperar um mês após o replante para começar a adubar a nossa planta. E aí sim é legal adubá-la uma vez por mês, pode usar o adubo da sua preferência, mas lembre-se sempre de usar a dosagem recomendada no rótulo do fabricante. Nunca adubar uma planta no momento que ela esteja recebendo sol e sempre regar em seguida. Colocou o adubo, rega em seguida. Vocês já sabem que eu gosto muito do bokashi, que é um adubo muito completo, rico em macro e micronutrientes e que tem uma composição orgânica. Então aqui fica a minha dica de adubo, o bokashi. Para fazer mudas da Peperomia Raindrop, basta a gente cortar uma folhinha. A gente pode eliminar um pedaço desse caule, deixar ele mais curtinho. E aí a gente vai enterrar num substrato bem soltinho. Pode deixar inclusive a folha meio de pezinho. E é interessante a gente estaquear mais de uma folha caso alguma delas não pegue. Isso pode acontecer, não precisa ficar preocupado. Então, no momento de fazer mudas, a gente sempre opta em fazer mais de uma folha. Lembrando sempre de firmar bem a estaca, manter o substrato levemente úmido e deixar num lugar com bastante claridade, mas sem sol direto. Você também pode colocar a folhinha para enraizar na água, também é possível, ou no substrato ou na água. Depois eu vou compartilhando com vocês aqui na nossa comunidade do YouTube o desenvolvimento dessas mudinhas. Agora eu quero saber se você tem aí na sua casa uma Peperomia Raindrop. Me conta aqui nos comentários. Eu vou deixar o link dos produtos que eu utilizei fixado aqui nos comentários caso você queira comprá-los. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, clique em curtir e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!